Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma novidade, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para receber as notificações de vídeos novos e no joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Por que eu resolvi fazer esse vídeo sobre hormônio não causa câncer? Porque até um tempo atrás a gente contraindicava terapia de reposição hormonal ou modulação hormonal para mulheres que estão na menopausa ou no climatério ou na perimenopausa, se elas tinham parente de primeiro grau com câncer de mama ou endométrio. Traduzindo, mulheres que estão ali sentindo sintomas do climatério, fogachos, insônia, irritabilidade, depressão, ganho de peso, estão tendo irregularidade menstrual, ou seja, estão no climatério, no período de climatério, no período que nosso ovário vai parando de funcionar, vai deixando de produzir estrogênio e progesterona e pode até já ter tido a menopausa e tá até um ano. Elas não podiam repor hormônio se a mãe delas ou irmã, parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, tivessem câncer de mama ou de endométrio. Isso caiu por terra, não é mais assim. Eu até tenho um vídeo no canal falando que é contraindicação lá atrás, mas agora mudou, não é mais assim. Então, paciente que teve parente de primeiro grau, ou seja, teve mãe com câncer de mama ou mãe com câncer de útero, irmã com câncer de mama ou irmã com câncer de útero, pode fazer a terapia de reposição hormonal, tá? Pode fazer. Eu particularmente tenho medo de dar, e os mastologistas, principalmente os mais antigos, se você fala que vai dar hormônio para alguém que a mãe teve câncer de mama, ele surta na sua frente, ele convulsiona. Mas eu tenho que trazer para vocês o que é a novidade, o que é agora a verdade. A gente sabe que a medicina é a ciência das verdades transitórias, certo? Medicina, ciência das verdades transitórias. E no momento a verdade é essa. Você pode fazer terapia hormonal se sua mãe ou irmã teve câncer de mama. Ela então só é contraindicada se você teve câncer de mama ou de útero. Agora, se foi sua mãe ou sua irmã, você pode fazer a terapia hormonal. Lembrar dos benefícios da terapia hormonal. Primeiro que a gente vai passar 1/3 da vida ou mais de 30 anos sem hormônio. Então, eles vão cair lá pelos 40 anos, 45 e parar ali por definitivamente, né? A menopausa, que é a última menstruação depois de um ano sem menstruar, por volta de 48 anos, 50 anos e nada mais de estrogênio nem de progesterona. E aí a gente vai viver pelo menos até os 80, 90. A gente tem uma grande expectativa de vida, então é muito tempo sem hormônio. A menopausa, ela já é considerada uma doença, transtornos da menopausa. Tem CID, N95. O que é CID? CID é aquela classificação internacional de doenças. Então, N95 é transtornos da menopausa. Essa queda bruta que a gente tem dos hormônios, né, da produção hormonal, causa vários sintomas e também consequências graves. Eu vou falar algumas delas. Então, a terapia hormonal traz muito benefício, muito. Primeira coisa, osso. Vamos lembrar do osso. O que acontece no osso? A gente tem dois tipos de célula. Os osteoblastos, que são os bonzinhos, eles formam osso, e os osteoclastos, que eles comem o osso. E em geral elas estão equilibradas. O nosso osso, ele está se formando e se remodelando o tempo inteiro. Então o osteoblasto está formando osso, o osteoclasto está comendo osso. Isso o tempo inteiro. E predomina o osteoblasto, principalmente na adolescência, que a gente está crescendo. O estrogênio, ele estimula o osteoblasto. Então o estrogênio, ele estimula o osteoblasto, que é a célula boa, a célula que faz osso funcionar. O que acontece? Com a queda de estrogênio, os osteoblastos, eles não ficam mais funcionando tanto, e com isso, o que mais funciona é o osteoclasto, que é a célula que come osso. Por isso que o nosso osso vai ficando poroso, a gente fala, vai ficando que nem um queijo suíço, cheio de buraquinhos. E ele fica poroso e acontece a fratura, que a gente fala. A paciente, ela quebra o osso e cai. Não é que ela cai e quebrou o osso porque ela caiu, não. Ela primeiro quebrou o osso e depois caiu. Então, principalmente colo de fêmur, e a gente pode ver também microfraturas, que é a primeira coisa que aparece na coluna. Então, aparece microfraturas
fraturas na coluna lombar e essa paciente ela vai ficando mais baixinha também, vai reduzindo a estatura por causa disso. E se a pessoa tem osteopenia ou se ela tem osteoporose, que é o osso poroso, ela tem muita chance de fratura. E o problema é a fratura, porque se a paciente fica acamada, traz muitas doenças que aumentam a mortalidade. Então ela fica acamada, ela tem mais chance de fazer coágulo, então ela pode ter trombose na perna, no pulmão, pode ter infarto, pode ter derrame, o coágulo vem para o cérebro, ela tem mais chance de pneumonia, porque ela não está circulando, não está levantando, não está respirando bem, esse pulmão não está ventilando todas as suas áreas, então tem mais chance de pneumonia. E aí o que acontece? Ela fica acamada por causa da fratura, pega a pneumonia e morre da pneumonia. A causa base, na verdade, foi a osteoporose. Causou a fratura e por causa da fratura ela ficou acamada e pegou pneumonia. Mesma coisa se ela tem um trombo no pulmão ou se ela teve um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral. Ela ficou acamada por causa da fratura, aumentou a chance dela fazer coágulos, porque ela tá parada, ela não tá se movimentando, e a gente sabe, a ficar parado aumenta a chance de ter coágulos, tanto é que a gente fala para as pessoas que vão viajar de avião mais de 5, 6 horas para elas levantarem e andarem um pouquinho no avião, vão até o banheiro, volta, principalmente viagens internacionais, para não ficar na mesma posição o tempo inteiro. Então a fratura é muito grave nessa fase da vida, né? O estrogênio baixo, então não tem tanto estímulo do osteoblasto, que é a célula boa que forma osso, e vai predominar o osteoclasto, que é aquele que come osso, e aí seu osso vai ficar poroso. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente tem que aumentar a ingesta de cálcio. Então eu sempre falo 3 porções de cálcio por dia. Um copo de leite, uma fatia de queijo, um iogurte. Um copo de leite, uma fatia de queijo, um pratinho com verduras escuras, tem muito cálcio. 3 porções de cálcio. E tem que repor vitamina D, porque a gente não consegue ter produção de vitamina D adequada. A gente mora em cidade, a gente não fica 15 minutos no sol todos os dias sem protetor, até porque existe o risco de câncer de pele. Então tem que suplementar a vitamina D. Por quê? O cálcio junto com a vitamina D consegue entrar no osso. Se não tiver vitamina D, o cálcio ele não entra no osso. Vou repetir. Se não tiver vitamina D, o cálcio não entra no osso. E aí o que acontece? Esse cálcio fica livre, dá pedra no rim, pedra na vesícula e ele faz placas de ateroma. Ele deposita aqui nas artérias para formar aquelas placas. Então não adianta ficar com cálcio em excesso, precisa da vitamina D junto. Então a gente tem que aumentar a ingesta de cálcio e vitamina D. Além disso, o estrogênio ele protege o nosso coração, porque o estrogênio aumenta a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico ele relaxa as artérias, ele deixa as artérias relaxadas. Então na menopausa, com a queda da produção de estrogênio, depois com a sua parada, a gente tem a queda da produção de óxido nítrico e as artérias deixam de ficar relaxadas. Por isso a pressão sobe. Por si só, a pressão sobe na menopausa por essa questão da queda do estrogênio. Outra coisa é o aumento do colesterol. A gente sabe que todos os hormônios sexuais vêm do colesterol, né? São hormônios esteroides que a gente fala. Então, o estrogênio, a progesterona, ele vem do colesterol. E aí, o que acontece? Como a gente não tá mais produzindo estrogênio e progesterona, a gente sobra o colesterol ali, que seria usado para a produção de estrogênio e progesterona. Então, só por causa da queda de progesterona e de estrogênio, da falta de produção, começa a acumular o substrato, né, que é o colesterol, então aumenta o nosso colesterol na menopausa por causa disso também. E aí aumenta o risco cardiovascular. A gente sabe que antes da menopausa, são 5 infartos em homem para 1 mulher. Então precisa 5 homens infartar para 1 mulher infartar. Lá depois dos 70 anos, por causa de ficar sem hormônio por mais de 20 anos, são 2 mulheres para 1 homem. Olha que horror, inverteu. Então precisa 2 mulheres infartar para 1 homem infartar. Isso por causa da proteção mesmo de estrogênio. Outra coisa que o estrogênio protege é o nosso cérebro, doença de Alzheimer. Está muito relacionado a isso. Então a gente sabe que com a queda do estrogênio a gente vai perdendo as ramificações nos nossos neurônios. Existe até um estudo que eles pegaram neurônios, que é a célula que tem aqui, e jogaram estrogênio em cima e aumentou as ramificações
fecundações in vitro. Olha que coisa mágica, né? Então, com a queda do estrogênio, a gente vai perdendo as ramificações e aumenta muito a chance de Alzheimer, principalmente mulheres. Por isso que depois ali dos 80 anos dá mais Alzheimer em mulher do que em homem. Então, o estrogênio tem muitos benefícios na reposição. Além disso, a gente está falando de reposição de hormônio bioidêntico, não hormônio sintético. O que é hormônio bioidêntico? Vou fazer um vídeo só explicando isso, mas vamos lá para adiantar. O hormônio bioidêntico é um hormônio sintético, ele é fabricado em laboratório, mas quimicamente ele é igualzinho o nosso do corpo. Então é estrogênio que você compra e você na verdade não vai tomar, você vai usar transdérmico, que é a melhor forma, tá? Não tomar, usar transdérmico. Você compra, ele é fabricado em laboratório, mas a estrutura química dele, a estrutura molecular é igualzinho ao nosso estrogênio. E aí quando ele encaixa no nosso receptor para entrar na célula, o nosso receptor pensa que é o nosso estrogênio que tá lá. Então as funções são iguais ao que se a gente estivesse produzindo estrogênio. Por isso que chama bioidêntico ou isomolecular. É a mesma coisa, porque eles são similares, eles são iguais aos nossos hormônios. E aí eles chamam como estrogênio e progesterona. Ou testosterona também tem bioidêntico. Qualquer outro nome não é bioidêntico, tá? Bom, então esse foi o vídeo para falar sobre hormônio não dá câncer. Quem teve mãe câncer de mama pode usar hormônio, que mudaram as regras. Eu expliquei tudo aqui no comecinho, porque mudaram, que eles viram que não aumentava, que a maior chance de ter câncer de mama é esporádico. Os cânceres familiares, eles representam menos de 10% dos tipos de câncer, então são muito baixos, por isso que se autorizou usar hormônio em paciente que a mãe e a irmã tiveram câncer de mama ou de endométrio. Inscreva-se no canal, deixa seu comentário se você concorda com isso. Eu sempre falo que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Há uns anos não podia nem pensar em falar em dar hormônio para mulher que a mãe teve câncer de mama ou a irmã. E tem muitos médicos que ainda têm medo. Eu tenho medo particularmente, principalmente os mastologistas. Mas agora já pode, é autorizado. Vocês têm que saber disso. Vocês acham isso meio doido? O que vocês acham, né? Medicina é ciência das verdades transitórias. O que é verdade hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 2 de setembro de 2022, pode não ser verdade daqui 2, 3 anos. E fiquem com Deus. Muito obrigada, caro amigo. Até a próxima.